Bolsonaro, ele falou meu careca preferido. Eu realmente achava que o preferido era Alexandre de Moraes, mas me sinto melhor, assim. Me sinto melhor, assim. Bom, gente, meu nome é Abílio. Geralmente eu encerro meus vídeos fazendo a referência a Enéas. Meu nome é Abílio, mas é com muito orgulho que faço isso, por causa de termos já tido no nosso país grandes referências políticas. E Enéas é uma grande referência para mim e acredito para o nosso país também. Sou bolsonarista. Se alguém me pergunta se eu sou de direita ou esquerda, eu respondo, sou bolsonarista. Alguém fica com vergonha, né, de falar que a gente é bolsonarista, diz que temos que ser uma direita inteligente, temos que se comportar, saber o nosso lugar e respeitar a opinião da esquerda. Não, estou nem aí. Sou bolsonarista. A melhor forma que eles têm de nos bloquear é dizer que nós temos que ter o nosso lugar. Esse é o maior erro. Nós não temos que ter o nosso lugar. Eles têm que reconhecer que nós chegamos e nós temos lugar. Eles têm que entender quem somos. E o que nos constitui. Ser bolsonarista é uma mistura de tudo na política. A gente tem o nosso interesse claro na defesa da família e dos nossos valores. Nós temos um interesse claro na liberdade econômica. Nós somos, em parte, liberal na economia, conservador nos valores. Isso é conservadorismo? Sim, mas também tem algumas coisas que a gente tem de outras questões filosóficas da política. E não precisa detalhar tudo isso. Como é um movimento político, chamar de bolsonarista está mais fácil de entender o que é. Eles não têm vergonha de dizer que são comunistas, por que nós temos que ter vergonha de dizer que somos bolsonaristas? Tá? Só que, assim, o tema da minha palestra é fiscalização e combate à esquerda. Por que a fiscalização é importante? Porque nós precisamos saber o nosso papel. O principal papel de um parlamentar não é só legislar. No nosso país já existe mais de 100 mil leis. Elas não são nem colocadas em prática. Não é ficar criando lei, sabe? Tem muita lei. Nós temos que pedir que essas leis entrem em prática. Temos que fiscalizar a aplicação da lei, a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Eu amo fazer isso. Então, o meu foco é muito mais em requerimentos de informação, como que foi feito e elaborado a tabela de preço da Petrobras, como que foi feito e elaborado os repasses dos recursos financeiros para os estados, para os municípios, e faço isso com muito prazer. Claro que, às vezes, isso é demorado, não sai na hora, porque você tem que pesquisar, você tem que avaliar, você tem que levantar dados. Enquanto não sai todas as informações, porque eles têm um prazo de 15 dias para me dar requerimento, aí eu passo para assessoria técnica, jurídica. Enquanto isso não faz, eu pratico o meu outro hobby, que é combater a esquerda. É porque a fiscalização ela é chata, vou falar para vocês. Quando eu chego, peço um calhamaço de requerimentos, vem um mundaréu de papel. E a gente tem que levantar as tabelas e conversar com um monte de gente, até que o ChatGPT chegou e está me ajudando bastante em muita coisa, a inteligência artificial. Porém, é chato. E combater a esquerda é tão divertido, gente, que eu procuro compensar, sabe? Hora de trabalho, hora de lazer. Combater a esquerda é lazer, não é... Você está entendendo? Não, é tipo, poxa... Tem uma música do Legião Urbana que fala geração Coca-Cola. Dá para perceber, né? Pois é. Então, a ideia é justamente que na música fala o seguinte, quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram. Né? Só que também tem uma parte que diz o seguinte, agora nós aprendemos, e agora chegou a nossa vez. Certo? Então, eu aprendi muito com a esquerda, confesso para vocês. Eu aprendi muito. E eu rebato eles no mesmo estilo. Esses dias eu encontrei o senador Paim lá. Cheguei para ele e falei, ô senador, tudo bem? Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Ele, pelo quê? Senador petista, né?
Falei, olha, é porque eu ouvia muito a Voz do Brasil e percebi que é um grande instrumento para ser utilizado. Então, hoje eu faço muita fala na tribuna, porque eu sei que vai para a Voz do Brasil de todo mundo. Então, muito obrigado. Mas, e você, de onde é? Não, eu sou do Mato Grosso. No meu estado não tem todes e lá não tem deputado de esquerda. Mas muito obrigado. No Mato Grosso, gente, não tem nenhum deputado federal da esquerda. No Mato Grosso, a esquerda não prospera. Nós gostamos dos nossos policiais militares, temos um monte de escola militar, incentivamos, tá? E nós trabalhamos no Mato Grosso quase como um país à parte. Quase como um país à parte. Nada contra o país de vocês, tal, mas Mato Grosso aqui é outro país. Tá? Além disso, é importante a gente entender um processo na política. E eu vou fazer uma citação, que é de um rapaz que eu acho que vocês conhecem. Ai de endurecer sem perder a ternura. Che Guevara. Por que isso, gente? Porque é o seguinte, o povo, naturalmente, já não gosta de política. Mas existe uma pequena parcela da sociedade que gosta de política. Tem muita gente que fala de política. Mas tem gente que odeia a política. E a política do jeito que é hoje, ela é muito difícil. É difícil de você entender os bastidores, como que as coisas são, a necessidade de você fazer alianças, de conversar com quem você não gosta, de separar as ideologias, a rivalidade, a diversidade do processo político. E, às vezes, tem que ter muito estômago, vou falar a verdade para você. Porque você assiste cada coisa que você fala, pô, isso eu não aceito. Mas, na política, é necessário se relacionar. É necessário você confrontá-los. É necessário você divergir. Mas é necessário ter leveza para todas essas coisas. Olha aí, eu falando de leveza. Mas é necessário ter leveza. Por quê? Porque o processo político não pode ser dar murro em ponta de faca. Não pode ser. Não vai trazer resultado. É necessário ter sabedoria. E é necessário entender o momento político que estamos. Para vocês terem uma ideia, no parlamento são 120 deputados de esquerda, militante, PT, PSOL, etc., 120. No lado da direita, são 120 também. Ah, mas nós elegemos a maioria. Isso é mentira. Nós elegemos o partido com maior número de deputados. Certo, PL. Mas não é a maioria. E dentro do PL também tem deputado de centro. Tem até deputado de esquerda. É verdade. E temos que entender, faz parte do processo. Você monta uma chapa, tem aquele que é bem votado, e às vezes tinha um candidato enrustido lá, escondido, que aproveitou da oportunidade do quociente eleitoral e entrou. É regra do jogo. Mas nos partidos do centro também tem deputado bolsonarista. Tem deputado bolsonarista no PSD. PSD, que é base do governo. Mas está lá o Farrur. Tem o deputado bolsonarista no MDB. Tem Osmar Terra. Tem deputado bolsonarista no Republicano. Então, nós temos que entender que não é só preto e branco. Existe um espectro de cores que pode colocar onde estão os deputados. E nisso é importante a gente entender o seguinte: dos 120 de esquerda, tem 200 e pouco de centro e 120 de direita. Quando as pautas são pautas de governo, pauta de governo, reforma tributária, arcabouço fiscal, reforma administrativa, pautas de governo, pautas de gestão. Fez o PIX, liberou a emenda, fez a renegociação de vaga no partido, fez a renegociação de espaço no ministério, os 200 e poucos do centro, vota com a esquerda e eles têm a maioria. Então, toda a pauta de gestão, pauta do governo, o Lula vai conseguir aprovar.
Mas esses 200 e poucos do centro, eles me falam da seguinte coisa. Eles falam que eles sempre foram um governo. Se o governo muda, não é culpa deles. É isso que eles falam. Eles falam, não, quando o Bolsonaro estava aí, eles eram governo. Quando o Temer estava lá, eles eram governo. Enquanto os outros estavam lá, eles eram governo. Então, existe uma parcela da sociedade que não se preocupa muito com quem vai votar, e existe uma parcela de deputados que também não se preocupa muito com algumas ideias. Porém, esses deputados do meio, do centro, vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas 80% deles são conservadores. Opa, como assim? Como ser conservador e votar as pautas do governo? Como? Vamos por parte. Se vier ideologia de gênero, passa ou não passa no Congresso? Não passa. Por quê? Porque o cara negocia, emenda e etc. e coisa e tal com o presidente, mas ele não vota ideologia de gênero. Ele é centro, base do governo, mas ele não vota isso. Ele tem preocupação com o eleitor dele. E também a mentalidade dele. Ele fala, não, essa pauta eu não voto. Liberação das drogas. Também não votam. Perseguição aos nossos valores. Eles também não votam. O Lula não vai conseguir, nos 4 anos, aprovar nenhuma pauta contra os nossos valores. Isso eu vou separar. Nenhuma pauta contra os nossos valores passa na Câmara. E o PL da censura? Bem perguntado. Que é o 2630. Tá, o PL da censura, ele é o camelo. Vocês sabem o que é um camelo? Imagina o seguinte. Queria se projetar um cavalo, o animal ideal. Forte, bom físico, corre, aguenta peso e etc. E aí todo mundo começou a opinar. Não, eu não quero que a pata do cavalo seja desse jeito, que o lombo do cavalo seja desse jeito, que a cabeça do cavalo seja desse jeito. E cada um começou a opinar. E na hora de montaram um camelo. Que não corre tanto, que é tudo irregular, por causa que todo mundo opinou. O PL da censura é isso. A ideia inicial era que cobrassem direitos autorais das imagens para as TVs. Essa era a ideia inicial. Ele não começou preocupado em regular a internet ou censurar. Não, a preocupação maior era uma emissora redonda com outra bolinha no meio, que tinha o interesse claro de cobrar, porque os seus vídeos estavam sendo mais apresentados nas redes sociais do que através dos próprios canais, como o Globo.com ou Globoplay, né? Então, eles queriam que, cada vez que saísse um vídeo, um pedacinho da novela num TikTok, o TikTok pagasse os direitos autorais daquela transmissão do pedacinho da novela. Esse era o desejo inicial. Então, outro deputado do PSOL, que foi o relator, começou a falar o seguinte, não, e se a gente colocar isso aqui? E se colocar isso aqui? Aí um outro foi lá e sugeriu. E aí começou a virar um projeto da censura da rede social. E as próprias plataformas começaram a entrar nesse processo. Tanto porque não queria pagar os direitos autorais das imagens, quanto porque também estava preocupado no mau funcionamento daquela rede social e a criação de uma comissão especial, que ia dizer o que você pode e não pode dizer. Aprova? Não aprova. Porque aquele centro que é conservador, ainda que seja base governista, ele não vai fazer isso. Então, PL da censura não aprova. E o que eles estão fazendo hoje? Querendo separar em pedacinhos, para saber qual pedacinho aprova e qual pedacinho não aprova. A dos direitos autorais, aprova? Eu acho que aprova. Só dos direitos autorais, aprova? Acho que aprova. Por que eu acho que aprova? Porque para os deputados mesmo, eles não estão preocupados se o Facebook ou o Instagram vai ter que pagar direito autoral para transmissão de qualquer vídeo. Isso eles não estão muito preocupados. Só que é um tiro no pé para as próprias emissoras de TV. Porque vai funcionar da seguinte forma. Se você já não assiste a Globo, nem o Jornal Nacional, pela TV aberta, e se você já não assiste pelo Globoplay, a única forma que você tinha de assistir qualquer coisa da Globo era pelas redes sociais. E se as redes sociais não querem pagar, ela vai parar de passar.
Então você vai postar na rede social um pedacinho da Globo, ninguém vai assistir. Para mim é até bom. Para mim é até bom. Vai incentivar ainda mais o conteúdo aberto, gratuito, sem direito autoral das redes sociais. Tipo, Gazeta do Povo, não é? Revista Oeste. E outros veículos que vão liberar toda a sua programação e falar, transmitem para quem vocês quiserem. E a Globo, preocupada, achando em ganhar dinheiro, não vai aparecer. Bom, está ótimo. Quanto menos pedaços das novelas da Globo passar nas redes sociais, melhor. Não é melhor? Então, eu acredito que só o direito autoral passa. E as demais coisas? Não passam. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, gente. Imagina que você é um jogador do time de futebol do Ibis, pior time do mundo. Agora já tem um outro que é pior do que ele. Mas imagina que você é um jogador de futebol do time do Ibis. Ainda que você seja um bom jogador, mas é do time do Ibis. E você vai jogar contra o Barcelona. E o juiz é um juiz do Flamengo. Nada contra os flamenguistas, apesar que eu sou do Cuiabá, que ganhamos de 3-0 do Flamengo. Mas se você vai... Pode deixar, né? Você vai entrar naquele jogo para quê? Você tem duas alternativas. Você vai dar carrinho, brigar, caçar confusão e ser expulso. Ou você vai se divertir. A minha opção é me divertir. Por quê? Porque eu já sei o que passa e o que não passa. Eu me relaciono com os deputados, faço o maior possível de amizade, de relacionamento, de conversa, para entender o outro lado. Você precisa ter um pouquinho de sabedoria, trabalhar um pouquinho de Sun Tzu, sabe aquela parte de se você conhece o inimigo e conhece a ti mesmo, você pode prever um bom resultado? Agora, se você conhece a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, você vai ter dificuldade, porque cada vitória que você tiver, você vai ter uma derrota. E se você só conhece ninguém, nem você, nem o seu inimigo, você vai perder tudo. Então, eu procuro conhecer o meu inimigo e procuro me conhecer. E eu já sei que o meu inimigo precisa é de um inimigo. Não vou dar isso a ele. Não vou dar isso a ele. O que eu quero pedir para cada um de vocês nos Estados Unidos? Se um ministro do STF vier aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja, não vá lá. Não faça isso. Você não precisa confrontar um ministro do STF, isso não vai mudar nada. Você não precisa ofender um ministro do STF, isso não vai mudar nada. Na verdade, isso vai piorar a situação. Depois eles vão pegar um ataque de qualquer brasileiro em qualquer lugar, vai chamar que foi um bolsonarista que agrediu, e ainda vai subsidiar uma agressão autoritária, abusiva contra nós todos. Então, se o Alexandre de Moraes vier aqui, não vá lá, não faça nada, ignore-o. Deixa ele. Nós temos que sobreviver 4 anos para eleger senadores, para a gente ter projetos melhores e ter ações melhores no Senado. A partir de um momento que você fica brigando com o outro lado, eles vão se unir para brigar com você. A partir do momento que você os ignora, eles vão brigar entre si. Precisamos ter sabedoria. E precisamos lidar com isso com humor. Alguém já viu algum vídeo meu na CPMI do dia 8? Alguém já viu? Então, eu tinha as alternativas de ficar lá esperando a minha vez de falar e ficar brigando com eles. Mas eu decidi que a melhor estratégia seria desqualificá-los. Rir. Ele vai lá e fala um discurso idiota. Ria dele. Eu não vou partir para cima dele. Ria dele. Se divirta com ele. Mostre na rede social o pior lado deles. Mostre o humor, com sarcasmo, com ironia, o pior lado deles. E o que vai dar mais ressonância? O que vai dar mais repercussão? Por um lado, a imprensa vai mostrar a narrativa deles, é essa que vai dar ressonância, não vai adiantar. Por mais bonito que seja o discurso do Nicolas, do Abílio, do Cleitinho, etc., não vai adiantar.
A Globo não vai chegar lá. Eu acho que agora nem a Record mais vai bater no Lula, pelo que eu estou sabendo. Então, assim, os veículos de imprensa, do modo geral, preocupados com a finança que banca esses veículos de imprensa, vão passar um lado da história. E o que a rede social vai repercutir? A verdade, mas que tenha uma leveza para assistir. Que tenha uma leveza para assistir. Se você for lá na rede social atacar a sua verdade e eles interpretar que essa verdade é fake news, eles vão excluir o vídeo. Então, precisamos ter um pouco mais de jeito para passar as coisas, de jeito para falar as coisas. E é isso que eu procuro fazer. Por fim, gente, eu quero dizer a vocês que a melhor estratégia que a gente tem para o dia de hoje é se nós aprendermos a lidar com eles sem necessariamente agredi-los. Não precisamos ir para agressão física nem verbal. Quem agride perde a razão. Quem agride perde a razão. Mas e se nós lidarmos com eles com humor, com sarcasmo, com a ironia? É nós darmos a outra face, mas ainda dando a outra face, mostrando para eles a agressão da face que eles nos deram. Hoje, para finalizar, a gente tem que ter um pouco desse ensinamento bíblico. Se alguém partir para você com abuso e bater de um lado, oferece o outro. E eu já fiz isso. Deram um tapão na minha cara. Eu sorri e falei, está tudo bem? Pode bater do outro. A pessoa ficou irritadíssima. Aí teve um outro deputado que veio até mim, Paulo, chegou bem pertinho, e falou, se você é isso, aquilo, me xingou tudo. Eu sorrindo assim para ele. Aí eu falei para ele, sabe o que eu vou fazer se o senhor encostar o dedo em mim? Ele, o quê? Eu vou cair no chão e sair rolando aqui igual o Neymar. Você é um vagabundo, você não dá para... Gente, não parta para a violência. Não perca o controle. Conheça a ti mesmo, tenha paciência. O nosso humor desmonta eles. A nossa tranquilidade desmonta eles. E nós somos brasileiros. Brasileiro não se abala. Brasileiro nasceu quebrado, nascemos ferrado. A vida toda é luta. Então a gente tem que lidar com isso de uma maneira mais leve. E por fim, eu quero dizer para vocês que eu estou ali começando, aprendendo o jeito deles. E a melhor forma que a gente tem de dar a resposta é, por exemplo, seu vídeo tem muito mais compartilhamento do que qualquer vídeo de ator da Globo, não é verdade? Você só não é milionário igual eles e tal, mas você tem muito compartilhamento. E é isso que a gente tem que fazer. Compartilhar o vídeo dele, compartilhar o conteúdo que a gente gosta, trazer os nossos filhos para a escola dominical, ou para a missa, para a quermesse. A melhor educação que a gente pode dar para os nossos filhos é a vacina. E qual é a vacina daquilo que nós não gostamos? É a educação daquilo que gostamos. Nós temos tudo, tudo. A palavra de Deus não vai em vão, não vai vazia. Leve o seu filho para aprender a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. Leve ele para ouvir. E o Espírito Santo de Deus vai mudar o comportamento dele. Não faça nenhum discurso que impeça a pessoa de vir para a igreja. Aceite todas e qualquer pessoa na igreja. Porque como eles vão mudar o comportamento deles se eles não ouvirem a palavra de Deus? E como eles vão ouvir se a gente cria uma rejeição a eles vir? Então eu peço a vocês, está na Bíblia, como ouvirão se não há quem pregue? Então, façamos dessa forma. Vamos trabalhar com leveza, vamos trazê-los para dentro, vamos convidar todo mundo, eu quero um drogado entrando aqui, sentando aqui.
Eu quero um bêbado entrando aqui, sentando aqui. Eu quero uma travesti entrando aqui, sentando aqui. Quero que todos, os piores ou os melhores, todos, venham ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Esse é o recado que eu tenho para vocês. E agradeço muito terem me ouvido, agradeço muito a tolerância. Como vocês sabem, meu nome é Abílio. Oi? Samanta, eu estou trabalhando. Samanta, amor, estou trabalhando. Eu não vim para lazer, não, tá? Uma salva de palmas para Abílio Brunini. Vai ser senador ou vai ser governador? Senador é melhor, a gente está precisando, né, de representatividade lá. Pessoal, vou passar alguns recadinhos rápidos para vocês. Espero, por favor, ouçam todos os recadinhos antes de qualquer coisa, tá bom? Compra de produtos, nós temos alguns produtos ali atrás, tem as camisas do CCB, se você quiser ajudar o projeto do CCB, Congresso Conservador Brasileiro, você tem as camisas deles ali, além de você já estar aqui, já estar ajudando o Congresso, você pode adquirir uma dessas camisas, vai ajudar também. Tem camisa do canal Hipócritas ali também, se você quiser ajudar o projeto do canal Hipócritas, tem camisas ali. E nós temos algumas pessoas que têm livros aqui. É importante, se você quiser também ajudar o projeto de cada uma dessas pessoas que trouxeram seus livros para cá, isso seria muito importante também. Eu trouxe alguns exemplares aqui só para vocês saberem. Tem livro da doutora, não, né? Eu perguntei para ela, se chama de doutora? Não, ainda não, só quando eu fizer doutorado. Ok. Da Marisa Lobo, A Ideologia de Gênero na Educação. É um dos livros dela, tem vários ali atrás, tá? Tem o livro do Maurício Galante, que também está lá atrás, exposto. E tem o livro do Eliel Rosa, nesse formato de apostila. Também está ali na mesa, ali no fundo. O Eliel Rosa, esse livro aqui, ele não tem um valor definido, né? Se você não tiver como ajudar com valor nenhum, você pode pegar o livro, que mais importante para ele é que você tenha acesso ao conteúdo do que necessariamente ele receber alguma coisa. Mas se você tiver como ajudar com alguma coisa voluntariamente, algum valor voluntário, ele vai ficar agradecido. O livro dele é o Rosa, em formato de apostila. Tá bom? Nós vamos entrar num break rapidinho. Em 20 minutos nós devemos voltar. E só para a gente explicar para vocês duas coisas antes, é para manter a pulseira no pulso, pessoal, para o dia de amanhã. São 2 dias de evento, tá ok? Então tem hoje e tem amanhã também, porque algumas pessoas não sabiam, achavam que era apenas hoje. Então essa pulseira você não tira do braço. Amanhã, quando você chegar, ela vai ser substituída por uma nova pulseira referente ao dia de amanhã, certo? E nós preparamos um coffee break para vocês também, descendo as escadas, mas por favor, só se levantem quando eu terminar, por favor. Descendo as escadas à esquerda, vocês vão encontrar o Douglas lá, um cara um grandão de boné, ele vai indicar o caminho para vocês do coffee break que está preparado para vocês, lá na entrada da igreja, no outro lado da igreja. E nós voltamos em 20 minutos. Não, peraí, tinha mais uma coisa. E, por favor, vai ter um horário ao final do dia de hoje para tirar fotos e conversar e bater papo com os palestrantes. Então, aproveite esses 20 minutos de break agora para fazer exatamente isso. Para você ir no banheiro, para comer alguma coisa e depois voltar. Para vocês prezarem pelo tempo de vocês e também os palestrantes e os outros também poderem ter esse momento de folga e de break. Tá certo? Então, nós nos vemos daqui 20 minutos. Mas me deu muito essa. Eu acho que tem que